Tá no ar. Ok? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, dia 22 de abril, para que juntos possamos mais uma vez estudar, meditar na palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Com a permissão de Deus e com a permissão do nosso pastor Jonas, estaremos aqui nesta noite para juntos aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Também queremos agradecer a cooperação do nosso querido irmão, e amigo, nosso diácono Jonas, que sempre nos dá suporte nessas lives, cooperando conosco, fazendo a estrutura aí, todo esse pano de fundo aí que é exigido para que a gente possa entrar aqui no ar e trazermos a palavra do Senhor. Nesse momento, antes da oração, na verdade, vamos fazer a oração, depois eu quero registrar uma notificação de uma correção da aula passada que temos que fazer. Vamos orar em nome de Jesus, iniciando nossa escola bíblica nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Oremos, quem precisa de oração, ore comigo, intercedamos, para que juntos possamos. Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, estamos aqui mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor, com a permissão do nosso pastor Jonas, com a permissão do nosso Deus, em primeiro lugar, e com a ajuda, do nosso querido amigo, irmão, diácono Jonas Silva, que sempre está nos dando suporte, nessas lives, para que a gente possa estar aqui no ar, sempre através da ajuda do auxílio dele. Então, nesse momento, meus queridos, eu desejo fazer uma oração em nome de Jesus, juntamente com todos aqueles que estão agora precisando da oração de Deus, todos aqueles que estão nessa live, compartilhando, que estão assistindo. Vamos orar a Deus, o nosso Deus que é fiel e verdadeiro, para nos auxiliar, nos ajudar, nos revelar a sua santa palavra. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus de maravilha, Deus de bondade, Senhor, a Ti exaltamos, Senhor, neste momento. Agradecemos, Senhor, por todas as Tuas maravilhas, por todos os Teus feitos. Pai, te agradecemos, Pai, pelo propósito maior que o Senhor firmaste conosco, com a humanidade lá na cruz do Calvário. Te dou graças pela Tua salvação, pelo perdão, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez ovelhas do Teu pasto, Senhor. E aqui estamos, ó Deus, através desta live, Senhor. Ó Deus, das redes sociais, para trazermos Tua palavra, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Senhor, se não é possível estarmos, Senhor, unidos ou reunidos, Senhor, em Tua casa, mas unidos, ó Pai, no mesmo propósito e também, Senhor, no mesmo Espírito aqui nós estamos, para aprender, Senhor, ó Deus, segundo a Tua soberana vontade. Meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Desperta, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, em algum outro lugar, em alguma outra atividade. Meu Deus, que possamos estar aqui juntos para, ó Deus, estarmos, Senhor, aprendendo mais de Ti. Em nome do Teu Filho, Senhor, é o que eu te peço e eu já te agradeço para sempre. Amém e graças a Deus. Meus amados, antes de nós iniciarmos nossa escola bíblica, nossa aula, melhor dizendo, eu quero registrar aqui uma correção, em relação à última aula que tivemos na quarta-feira passada, quando nós estávamos falando na segunda lição do nosso trimestre, glórias a Deus, e estávamos só falando no decorrer da lição a respeito da filiação, para com Deus. E eu quero fazer essa correção
porque são quatro filiações para com Deus. Quando eu falo de filiação, estou tratando de filhos, tipos de filhos, né? Então, eu quero falar da filiação, né, geracional, de geração, né, gerado, ou seja, esse filho que foi gerado por Deus é Jesus Cristo. Ele é o único que foi gerado por Deus, né? A saber, Jesus Cristo veio a este mundo, a saber, Jesus Cristo veio como homem, né? Mas ele é Deus e ele é eterno como o Pai, assim é eterno. Mas Cristo ele é o Filho gerado de Deus, ou por Deus. Então, a primeira tipo de filiação para com Deus é gerado, né? Geração. Segundo tipo de filiação para com Deus é o eleito, né? Que é justamente Israel. Israel ele foi eleito por Deus, né, como seu povo santo, como seu povo aqui na terra, o povo escolhido de Deus, né? Então Israel é o povo eleito de Deus, né? O terceira filiação para com Deus são justamente aonde eu errei, né? Que é a filiação da criação, né? Os filhos criados, ou seja, esses são os anjos, esses foram criados por Deus, né? Esses foram criados. E aí eu quero até aqui aproveitar o ensejo e dizer, né? Deslizei, eu falei dos anjos e coloquei os animais. Não, os animais eles não entram nesse ponto porque justamente eles não têm alma, né? Eles são instintos, eles têm a sua através do instinto, né? Que eles sobrevivem e tudo mais. Não. Então, justamente, os animais não entram nisso, eles não têm questão de filiação divina. Eles são animais terrestres, morreu, acabou. Os anjos não, os anjos são, né, justamente, têm a filiação através da criação, porque eles são filhos de Deus, foram criados por Deus, eles têm a natureza espiritual, né? Glórias a Deus. E tem também a última, que foi também que a gente abordou aqui, é justamente o tema que a gente estava falando, que é a filiação por adoção. E nós fomos adotados por Deus. Nós quem? A igreja do Senhor Jesus, ou seja, de todos os povos, em todos os países, todo o mundo, né? Como diz o escritor bíblico, povos, línguas, tribos e nações, ou seja, toda a igreja universal, ela é adotada, ela, ela foi adotada por Deus, né? Tem a filiação através da adoção, como disse o apóstolo São Paulo. Meus queridos, mas nós vamos à palavra de Deus. Aleluia. Vamos estudar a nossa terceira lição hoje do nosso trimestre. Essa era a correção que eu queria fazer. Muito obrigado a todos que assim ouviram e estou deixando meu registro aqui de correção, viu? Me perdoem em nome de Jesus. Meus queridos, glórias a Deus. Vamos aqui estudar a nossa terceira lição de hoje, né? Aí vamos começar com um louvor, pelo menos, né? Para que a gente possa, né, começar bem. Nossas escolas bíblicas sempre começam com louvor. Então vamos começar com um louvor, em nome de Jesus, bem conhecido. Glórias a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis,
e Senhor. Te adoramos, nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te adoramos, o nosso viver, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glórias a Deus, meus amados. É bom louvarmos ao Senhor, só não sei onde é que eu achei a letra desse hino, mas foi mais ou menos. Eu passei aí algumas coisas, outras coisas foi meio embaraçada, errada, mas é por aí. Os irmãos conhecem muito bem esse hino aí. Meus queridos, lição de número 3, lembrando sempre o título, o tema, né, da nossa revista, Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nosso comentarista desse trimestre é Douglas Batista. Lição de número 3, o título é Eleição e Predestinação. Olha aí que tema interessante, maravilhoso. Eleição e predestinação. Glórias a Deus. Vamos aprender um pouco, resumidamente, aqui uma live mais ou menos de 1 hora, então temos só 50 minutos, temos que correr. Tem que ser de acordo com o tempo, né? Não podemos passar, não. Meus queridos, nós não vamos ler, mas a leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, capítulo, dos versículos 4 a 12. Efésios, capítulo 1, dos versos 4 a 12. Na verdade, na lição passada, a gente até leu também esse texto. Glórias a Deus. A introdução, meus queridos, nos diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. O ponto central aqui é muito interessante, eu já quero entrar logo aqui na lição com esse ponto central, para a gente já saber de cara o que é que a gente vai falar aqui hoje. Ponto central, a eleição é segundo a presciência de Deus. Nós vamos ver, já vimos na lição passada, eu vou frisar o que é presciência de novo, né? Mas aqui diz, a eleição é segundo a presciência de Deus. Vamos aqui ver o que significa aqui? O ponto 1, a unidade 1 vai trazer eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, nós, Igreja do Senhor Jesus, fomos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Jonatas, me diga uma coisa, eleição existe? Eu digo com toda certeza, categoricamente, eleição existe. Jonatas, predestinação existe? Eu digo categoricamente, predestinação existe. E elas são doutrinas, elas fazem parte da teologia, né, de Deus, bíblica. Elas são, na verdade, parte da nossa Bíblia Sagrada, né? E nós, como servos do Senhor Jesus, não podemos esquecer delas, né? Mas também não podemos fazer como muitos fazem por aí, né? Fazer heresias em relação a esses temas bíblicos, essas teologias, né?
que está dentro da teologia da salvação. Não, nós temos que conhecer. O que é que eu aceito? Eu aceito que eleição e predestinação é segundo a Bíblia e não segundo o A, o B, o C, a igreja da placa A, da igreja da placa Z diz. Não, ela é segundo a Bíblia. Eleição e predestinação. Quem falou sobre ela foi Deus, o Espírito Santo. Os homens de Deus que escreveram a Bíblia através do Espírito Santo. Então, nada mais coerente do que a gente tem dúvida em relação a isso, buscar a palavra de Deus e o autor dela, que vive, não morreu, vive, que é Deus, que é Cristo, que é o Espírito Santo, o nosso professor, o nosso mestre, para nos ensinar a sua palavra. Então, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O ponto 1 vai nos trazer, meus amados, eleição divina. O ponto 1 diz a eleição divina. Aqui tem 3 aspectos que eu quero rapidamente, resumidamente, para a gente não perder muito tempo, abordar, né? Que aí vai matar toda e qualquer dúvida que a gente possa ter. Diz aqui, ó, eleição traz a ideia de escolha. Sim ou não? Quando a gente diz, né, eleger alguém a algum cargo, eu vou escolher alguém para algum cargo. Não é isso? Então, isso quer aponta o quê? Quer dizer que Deus escolheu, né, a humanidade para o propósito dele. Mas quantos vão chegar lá? Aí aqui é o ponto que a gente quer chegar. Então aqui, ó, eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Deus escolheu quem? Todos nós. Efésios 1:4. Ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O apóstolo Paulo falando aqui, ó, que Deus, como também nos elegeu nele. Nele quem? Aí vem aqui os 3 aspectos da eleição divina. Quem elege? Deus. Olha aqui os 3 aspectos da eleição divina. Primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos. Um segundinho aí para você lembrar da frase, né? Em quem nós somos escolhidos? Paulo aí responde. Olha a resposta. Em Jesus. Né? Nós somos escolhidos em Jesus. Ou seja, então a nossa mensagem, a nossa fé, a nossa vida, ela deva ser cristocêntrica. Ou seja, Cristo deva estar no centro de tudo aquilo, né, que falamos, que pensamos, que vivemos. Né? Então, primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos? Não é porque Deus ele nos escolheu. Deus ele não tinha, nós não temos nenhuma, um benefício, na verdade, nenhuma algo que pudesse chamar a atenção de Deus. Não, nós não tínhamos, nem temos algo que Deus assim se agrade. Vou escolher o Jonatas porque ele é especial. Eu vou escolher, né, o A, o B, porque ele, né, é uma pessoa muito cheia de talentos. Não. Não é por merecimento, não é por meritocracia, não é isso daí. Deus, ele nos escolheu em quem? Em Cristo. Único, suficiente, capaz de reconciliar a humanidade para com Deus. Então, Deus escolheu a humanidade em Cristo. Porém, a gente sabe que nem todos vão, né, receber essa salvação. O que a Bíblia diz? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Então,
Aqui está o primeiro ponto, primeira característica. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Cristocêntrico. 2. Em que tempo se deu essa escolha? Quando foi que Deus nos escolheu? Né? Ou seja, diz aqui, ó, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Olha aí, né, a resposta que a Bíblia nos dá, né? Para que fôssemos, perdão. 2. Em que tempo se deu essa escolha? Né? O tempo que a Bíblia nos dá como resposta é antes da fundação do mundo. Glórias a Deus. Está aqui, ó, na parte A do versículo 4. Né? Deus também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. E o ponto 3, qual a finalidade dessa escolha? Aí vem um ponto interessante também. Qual a finalidade dessa escolha? Para quê, né? Deus nos escolheu isso. Olha aqui, ó. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, não era para que vivêssemos do mesmo jeito que vivíamos antes. Deus estava, na verdade, nos tirando do lamaçal de pecado, nos tirando do charco de lodo e nos reconciliando com o Pai. Deus, de Cristo, né, estava nos reconciliando com o Pai, com Deus. Olha aí esse privilégio. Então, primeiro, a eleição divina em 3 pontos. Primeiro, em quem fomos escolhidos? É em Cristo. Ou seja, se alguma eleição divina não tiver Cristo na frente, essa eleição não vale. Porque não é por mérito, não é por meritocracia. O único que merecia era Deus, era Jesus mesmo. Na verdade, ele merecia nem estar na cruz, ele nunca pecou. Mas para justificar, nos justificar, para nos remir, nos perdoar, né? Teve que pagar um preço. Só a remissão de pecado, não quis saber, só a remissão de pecado com derramamento de sangue. O sangue de um cordeiro inocente foi no nosso lugar. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Então, em quem fomos escolhidos? Em Cristo. 2, né? Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E 3, qual foi a finalidade, o propósito, né? Para que sejamos santos e irrepreensíveis. Glórias a Deus. 2, as condições da eleição. Qual foram as condições dessa eleição? Né? Como é que se deu? Diz aqui, ó, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Opa, ponto interessante aqui. A eleição foi oferecida a todos. Né? Aqui é um ponto bem crucial na nossa maneira de crer na teologia da eleição. Né? Olha aqui, ó, que a eleição foi oferecida a todos. Porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo também vem falar em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5, que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Cristo ele veio mediar justamente o homem até Deus. Agora, anda nesse caminho quem quer, percorre essa nova estrada quem deseja, né? Quem deseja. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a salvação, o evangelho, a graça veio a todos. Mas nem todos vão querer, vão aceitar. Aí está a diferença, né? A eleição é para todos, mas nem todos querem. É como eu chegasse na sua casa no dia do seu aniversário e dissesse: esse presente é para você. Você abre o presente, desembrulha o presente, não gosta muito e diz assim: depois eu dou para alguém, não quero.
não foi do meu agrado, vou dar para... Ou seja, você rejeitou, você tem a escolha de querer, de ficar, de aceitar ou não, né? Ou não. Então, esse é um ponto. Então, diz aqui, ó, a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Entretanto, esse meio não é meritório, ou seja, não é por mérito, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Glórias a Deus. Então, a graça, ela veio pela obra de Cristo, não pela nossa própria. A eleição, né, de Deus, ela é para todos, para a humanidade, e não escolhendo uns em detrimento a outros, ou seja, escolhendo uns e rejeitando outros. Não, não existe. Nós vamos ver isso até pontos interessantes na questão da predestinação, né? Da predestinação. Uma condição aqui especial, né? Passando desse ponto 1 e 2, aqui, ó, ponto 1 foi a eleição divina, ponto 2, as condições da eleição, ou seja, é para todos, não mediante as nossas obras, né? Mas mediante a iniciativa da obra de Cristo, ou seja, da iniciativa de Deus de eleger, né, em Cristo, né? Todos aqueles assim que o aceitarem. Então, o ponto 3 é que eleger para quê? Para uma vida santa e irrepreensível. Capítulo 1, versículo 4 de Efésios, a gente leu aqui, né? Porque a gente foi eleito nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Né? Ou seja, a palavra aqui, ó, o vocábulo grego ágios, é santo. E santo quer dizer, nessa palavra grega, quer dizer justamente separado do pecado. Não é quer dizer que não peque mais. A gente tem que entender essa diferenciação. Santo não é aquele que está pendurado em uma parede, que está em cima de um altar. Não. Santo é aquele que é separado do pecado. O que é que Cristo ele quer que o seu povo seja? Santos, ou seja, separado do pecado, ou seja, não queira mais viver na prática do pecado, não queira mais viver numa vida, né, de pecado, de promiscuidade, né, desenfreada, que busca só pecar e pecar e pecar. Não. E ainda mais que seja irrepreensível. Ou seja, que não se embaraça com essas coisas, né? Que não se embaraça com essas, que não se engoda mais com essas coisas. Aí completa aqui o final, diante dele em amor. Ou seja, não é por obrigação, é por amor a Deus. Deus ele nos elegeu em Cristo, né? Ou seja, ele nos salvou através da obra de Cristo, e ele nos constrange através do seu amor, e assim nos faz querer viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Olha aí a maravilhosa graça de Deus. E isso nos faz o quê? Ó? Ponto 4. Isso nos faz ter uma nova vida dos eleitos. Porque o ponto 4 diz aqui, ó, a nova vida dos eleitos. Ou seja, se nós somos eleitos por Cristo, se Cristo Cristo nos deu a condição de conhecer a sua palavra, a sua obra, o seu evangelho, né? Aceitarmos a Cristo, né? E nos dá todo e qualquer, agora, autoridade, poder de viver uma vida santa e irrepreensível, através do quê? Da palavra de Deus, do Espírito Santo. Agora, nós estamos agora dando uma novidade de vida, para justificar justamente que somos eleitos. Não é que nós somos eleitos e uma vez salvo para sempre. Não, porque justamente o que é eleito, né? O que é eleito, ele permanece até o fim. A Bíblia diz, ó, né, que aquele que permanecer até o fim será salvo. Né? Então, a nova vida dos eleitos é uma vida que rejeita as velhas práticas. É uma vida que faz novo, que anda em novidade de vida, ou seja, é novo a cada dia. Né? A Bíblia fala, se eu não me engano, em 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 17, né? Que, vamos ler, senão, para a gente não errar, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que é que diz a palavra do Senhor? Assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, aquele que está em Cristo, nova criação é. Agora ele é uma nova, não é nova criação, que ele vai, né? Como disse o nosso amado do capítulo 3 de João, né? Nicodemos, conversando com Cristo, diz, vou ter que voltar de novo para o ventre da minha mãe, nascer, não. O nascimento da água e do Espírito, que a Bíblia, que Jesus ensinou, diz para ele, né? Ou seja, o nascimento espiritual, de dentro para fora, né? Agora nós somos nova criatura, ou seja, as velhas práticas, as velhas condutas, né? Aqueles velhos sentimentos deixaram de existir, passaram, ficaram para trás. Agora são novos sentimentos, uma nova vida, uma nova prática, uma nova língua, um novo cântico, um novo sorriso, né? Uma nova alegria, né? Um espírito mais espontâneo, mais alegre em servir, de prontidão para agradar a Deus. Tudo isso daí. Glórias a Deus. Então, só para... Vou pegar aqui o celular, meus amados. Aproximar um pouquinho mais. Eu vou virar aqui Eu vou virar aqui... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma imagem que eu quero mostrar para justamente esclarecer esse ponto aqui da eleição, tá bom? Opa, peraí. Pronto. Na verdade, vai tratar dos dois, eleição e predestinação, né? Vou só virar aqui vou virar só aqui a câmera para a tela do meu computador, ó. Aqui, meus amados, ó. Essa imagem eu coloquei no grupo até, viu? Da Igreja Assembleia de Deus de Milagres. Coloquei essa imagem aí para vocês aí, viu? Aí diz aqui, ó, o navio atraca em diversos portos, só para entender essa ilustração aqui, né? O navio que está em alto mar e tem os portos. Quais são esses portos aí? Os portos da eleição, os portos da predestinação, os portos do livre-arbítrio e o porto, né, da soberania de Deus, né? 4 portos, aí diz aí, ó, o navio atraca em diversos portos, desce quem quer. Ou seja, a igreja está dentro, tá nesse navio, né? Olha aí a ilustração que ele traz, ó. Rede é o evangelho. O capitão é Jesus. O navio, a igreja, ou seja, os salvos. É o transporte que está levando os salvos à igreja, né, para um destino. É para todos, ou seja, esse navio é para todos, mas só entra quem aceita Jesus. É igual aquele navio, né, aquela arca que Deus pediu para né, o patriarca Noé construir, ou seja, é para todos. Ó, Noé, quando tu for construindo, pregando um prego, né, pregando uma madeira, passando piche, tu vai pregando o evangelho, porque eu vou derramar chuva, eu vou derramar água, vou né, destruir o mundo com água. Então, é para todos que quiserem ouvir. Porém, né, Deus, já sabia quem ia entrar. Não porque ele predestinou quem ia entrar. Ele já escolheu quem ia entrar. Não, ele já sabia, né, quem é que ia entrar. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Ó.
Essa é outra imagem aí que eu também coloquei no grupo, ó. Presciência. O que é presciência? Olha aí, ó. Deus, bem aqui no canto, ó. Deus é onisciente. Olha para o futuro como se fosse hoje. Presciência. Do outro lado, ó, o que é que está aqui escrito? Ó? Deus é onisciente. Presciência. Deus conhece o futuro, né? Aí tem uma linha vermelha aqui no meio que marca justamente isso, ó. Antes da fundação do mundo. Aí tem o passado, né? Passado, presente, futuro. E depois, eternidade, que é a consumação dos séculos. Nesse canto esquerdo aqui, aí embaixo, ó, diz aqui, ó, Deus já me viu no futuro aceitando a Jesus. Ou seja, isso daqui é justamente a gente entra aqui já na eleição, né? E também já parte para predestinação. Ó, onisciência, presciência. Para Deus só existe presente. Se lembra quando Deus se revelou para Moisés lá no Monte Horebe, na sarça ardente, né? Ele diz assim, ó, quando ele deu toda a tarefa de Moisés para ir para o Egito, para libertar o povo dele, ele disse, Senhor, mas quem, em nome de quem que eu devo ir? Né? E se o povo de Israel perguntar, eu falo em nome de quem? Aí Deus fala para ele e declara a maior de todas as revelações, uma das maiores de todas as revelações bíblicas, porque ele fala a natureza dele, quem ele é. Quer dizer assim, ó, diga que o eu sou o que sou, o eu sou o que sou, te mandei. O que Deus estava querendo falar para Moisés e para o povo consecutivamente? Estava querendo dizer que aquele que é o Deus que é o do passado, o Deus que é do presente, o Deus que é do futuro, ou seja, o Deus que é em todas as eras, em todos os tempos, em todas as gerações, não importa qual seja, Deus era lá atrás, Deus é hoje, Deus sempre vai ser, né? Ou seja, ele conhece o passado, não é porque já existiu. Deus conhece o presente, não é porque está acontecendo hoje. Deus não conhece o futuro, não é porque ele determinou como é que ia ser. Não, o Jonatas vai ter que falar essas palavras hoje porque eu quero que ele faça. O Jonatas vai fazer isso hoje porque eu quero que ele faça. Não, é questão de escolha. Deus, ele sabe que eu vou fazer porque ele já me viu. Porque para ele o futuro é um presente. É o presente. Então, onisciência, presciência. Para Deus só existe presente. Deus sabe o dia em que nasci e já viu o dia em que morri, porém não morri ainda. Olha aí esse ponto interessante aqui, né? Então, ó, Deus me predestinou porque me viu aceitando a Jesus. Deus me adotou porque me viu aceitando a Jesus e me viu perseverando na fé e sendo arrebatado. Então, meus amados, essas duas imagenzinhas aí eu deixei, viu? Eu deixei no grupo da igreja, Assembleia de Deus AD Milagres. Os irmãos podem ir lá, dar uma olhadinha, viu? Podem procurar os versículos. Tem os versículos aí na revista, viu? Pode olhar. Para ligar, né, esses pontos aí, viu? Se tivesse mais tempo, a gente poderia aqui falar mais alguns versículos, mas não temos todo esse tempo. Mas acredito que os irmãos colaboram com esse entendimento que a gente, né, já traz de anos, a Assembleia de Deus traz de anos, que assim entende, crê, prega, né, dessa forma. Glórias a Deus, meus amados. Então, só para fechar aqui, ó, ponto central, a eleição é segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus vê anteriormente.
Lembre-se do capítulo 139 de Salmos, quando está ali Davi, né, orando a Deus, falando: olha, antes que o Senhor me viu no ventre da minha mãe, antes que um dos meus ossos, né, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me viu. Ou seja, antes que houvesse um dia meu aqui na terra, o Senhor já conhecia todo e todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. Olha aí o que é que Davi declara, né? Não é porque Deus determinou o que Davi faria, porque Deus, ele não predestinou Davi para pecar como ele pecou. Lembre-se o que Davi fez, né? Que ele até orou no capítulo 51 pedindo perdão de Deus, né? Deus não predestinou Davi para pecar. Não. Mas Deus, pela presciência, já sabia o que Davi ia fazer. E do mesmo modo como viu que ele ia pecar, também viu um coração aquebrantado de Davi, né? Assim como ele viu nós um dia, naquele dia especial, você lembra daquele dia especial que você aceitou a Jesus Cristo? Jesus viu você. Jesus escolheu você. Jesus, ele não desceu da cruz por causa de mim e por causa de você. Que Deus maravilhoso. 2, predestinados para filhos de adoção, né? Se eleger é escolher, né, anteriormente, né? E a gente viu que a escolha nossa, ou seja, da igreja, anteriormente foi em uma única pessoa, em Cristo, ou seja, todos aqueles que estão em Cristo estão eleitos, né? Nós fomos também determinados anteriormente para um propósito, ou para um lugar, ou para um destino. Ou seja, fomos destinados anteriormente para um destino, para um propósito. Glórias a Deus. Justamente predestinação, o termo predestinação vem do grego, que é da palavra prohorizon. Traduzido quer dizer predestinar. É formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que significa algo feito antes, anteriormente, né? Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é concedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, predestinar quer dizer determinar ou destinar anteriormente. Aí, essa predestinação, ela está relacionada com a eleição. Enquanto em Cristo somos eleitos, né, para experimentarmos um propósito, né, na predestinação nós temos Cristo, ele nos dá, na verdade, uma condição, né, anterior, porque já está dizendo predestinado, para um lugar, para receber aquilo que a eleição está nos dando, né? Chegar a um lugar onde a eleição nos condiciona que cheguemos, né? Então, enquanto a eleição elege, escolhe, a predestinação, ela nos predetermina a um destino, a um lugar, a um propósito de Deus. Então, olha aqui. Deixa eu colocar de novo aquela figura.
Olha aqui, né? O naviozinho que para em vários portos, né? Aí tem a eleição, a predestinação, o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Esses são os 4 portos. Estão ligados, viu? Não são separados um do outro. Não, funcionam, né, ligados um ao outro. Aí diz aqui, ó, desce quem quer, ou seja, é uma escolha de cada um. Se você está eleito, você vai prosseguir. Né? Você está eleito, mas se você quiser, você vai prosseguir. E vai alcançar, né, o destino dessa predestinação. E qual é o destino dessa predestinação? O céu, a vida eterna. Olha aí a maravilha. Aí diz aqui o Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Quando nós recebemos Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, ou seja, nos tornamos aí eleitos, né? E temos uma garantia de um destino, de um lugar pré-determinado. E aí, se a gente perseverar, olha aí o versículo, perseverar até o fim, será salvo. Né? E aí, quando a gente é eleito, a gente recebe aqui, ó, um selo. A gente falou do selo na lição passada, do Espírito Santo. Para quê? Para nos dar poder e autoridade para justamente alcançarmos este ponto final, esse destino eterno que Deus tem preparado para a sua igreja, meus queridos e meus amados irmãos. Então, a predestinação, né, vem dessa palavrinha grega, que quer dizer predestinado, né? Ou seja, determinar antes, determinar anteriormente, tá bom? 2. Qual o propósito dessa predestinação? Se eu disse, olha, eu falei aqui, né, corrigindo um erro da lição passada, se eu disse que Israel são filhos eleitos de Deus, né, e a igreja são filhos por adoção, olha aqui. Justamente Deus veio para nos predestinar a filhos por adoção, porque ouça bem isso daqui. Em Israel não existia o conceito de filhos adotivos. Israel não entendia isso, Israel não concebia isso. Israel, na cultura israelita, não tinha isso. Isso vem da cultura gentílica, né? Entre gregos e romanos. Os gregos e os romanos, sim, compreendiam, entendiam o que era isso. Né? Sabiam que, na verdade, tinha essa filiação por adoção, né? Criar um filho que não era gerado seu, não é gerado por você. Né? Em Israel, não. Israel não entendia esse conceito, não tinha essa cultura em Israel. Né? Então, por isso que você não vê nos escritos hebraicos, né? Você não vê ali nos evangelhos, né? Nos evangelhos que já é no Novo Testamento, essa expressão. Você vai ver essa expressão por Paulo, né? Não que a Bíblia não quer dizer que no Velho Testamento não existia uma pessoa que não era o filho de alguém que não foi criado. Não quer dizer isso. Mas não era uma compreensão, não era tratado dessa maneira que Paulo já trata. Né? Olha, o que é que Paulo trata? Paulo, ele é judeu? Sim. Da tribo de Benjamim? Sim. Amém. Beleza. Porém, ele tinha cidadania romana. Né? Ele tinha vivido por um bom tempo entre os romanos. Ele conhecia a cultura romana. Eles conheciam até as leis, né, romanas. Então, ele entendia essa expressão. É por isso que Cristo, através do Espírito Santo, usa ele para disseminar o evangelho entre os gentios. E, meus queridos, nós estamos aqui hoje, graças a Deus, claro,
pela obra de Cristo, né? E também pelo poder do Evangelho na vida de Paulo, né? Ou seja, foi através de Paulo que o Evangelho chegou até nós, né? O Evangelho chegou a todo o mundo. Então, a gente vê Paulo, Paulo quem usa essa expressão, e unicamente que usa essa expressão na Bíblia, é o primeiro que, na verdade, usa no Novo Testamento essa expressão, tratando sobre filhos de adoção. Olha aí que maravilha. Né? Ou seja, Deus nos predestinou em Cristo para sermos filhos por adoção de Deus. Né? Filhos por adoção de Deus. Segundo o que? A sua soberana vontade. Olha aí, que Deus maravilhoso, né? Que Deus glorioso é esse que nos trata como filhos. Né? Isso ele quer dizer, é aquela parábola que Cristo, não tinha isso na cultura hebraica, mas Cristo ele já falava isso em outras línguas, né? Em outras palavras, né? Através de símbolos. Ele dizia que, Cristo, ele era videiro, o pai dele era o lavrador, né? E nós somos os ramos. Aí tem o quê? Os ramos, que são mesmo da própria planta, da própria árvore, mas tem aqueles que são enxertados. Se Cristo veio para o que era seus, olha aí o que é que agora João está revelando. João revelando isso lá no capítulo 15 de João, e uma revelação anterior no capítulo 1 do seu livro do Evangelho, dizendo, né, se ele veio para o que era seus, os seus não os receberam, a todos aqueles que o receberam, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí Paulo acrescenta, como é que eram esses filhos de Deus? Bem, Israel é filhos por eleição. A igreja, filhos por adoção. Aí Paulo ele ainda vem reforçar, não é qualquer coisa não, né? Não é porque a gente não é filho por adoção, mas a gente em escala de comparação a gente está menor do que Israel. Negativo, errado, porque Paulo vem nos falar como é qual é a escala, né? Qual é a escala que ele nos coloca, né, diante de Deus Pai? Como é essa escala? Que nós somos, né, filhos adotivos, né, filhos por adoção de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha o privilégio. Que maravilha. Você não é qualquer um, viu? Você não é qualquer um. Cristo, ele nos reconciliou com seu Pai. E assim nos tornamos eleitos, predestinados, filhos por adoção de Deus. Né? Aqui, os privilégios da adoção. Eu acho que eu até já entrei aqui um ponto, né? Filhos. Qual é o privilégio? Qual né? Justamente essa predestinação de ser um eleito, né? Qual é o benefício que essa predestinação nos traz, nos dá, né? Nos dá de sermos filhos adotivos de Deus. Em primeiro lugar, podemos mencionar aqui, Em primeiro lugar, então Deus nos concede a redenção e a remissão dos nossos pecados. Primeiro, Deus, né? Ele nos concedeu a redenção e a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Estabelece a comunhão com o pecador. Estabelece a comunhão com o pecador. Né? Agora nós temos o quê? Comunhão com Deus, com o Pai, com o nosso Criador, né? Nos dando o direito, ou seja, a intimidade de clamarmos Abba Pai. Olha o que é a expressão que Paulo ele usa nas suas cartas, né? E assim a gente pode clamar Abba Pai. Sabe o que é isso aí? Abba Pai, Pai nosso, Pai, Paizinho. Deus ele nos dá, sabe, a intimidade de a gente chegar até Ele, né? Chamando nosso Pai, Pai nosso, Paizinho, meu Pai.
Meus amados, é um privilégio grande que Deus ele nos predestinou, meus queridos e amados irmãos, para recebermos a remissão dos nossos pecados, para termos intimidade com Ele e chamarmos nosso meu Paizinho. E o outro ponto, né, que eu até falei agora, por último, no ponto 2, de sermos chamados, de sermos reconhecidos como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós somos participantes da promessa de Deus, meus amados. Não tenham medo, temor. Deus está conosco. Glórias a Deus. Síntese do tópico 2. Em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. E o ponto 3, meus amados, a sublimidade do propósito divino na predestinação. O que é que a predestinação nos traz? Ponto 1, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30, né? Declarando lá a respeito daquela, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É essa, deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Atos 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, meus queridos irmãos. Na verdade, perdão, esse daqui é Paulo no Areópago, lá em Atenas, né, pregando o evangelho sobre aquele Deus desconhecido, viu? É bom sempre ler a Bíblia. Diz aqui, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Que se arrependam. Ou seja, Deus está anunciando para todos. Ele não predestinou ninguém à condenação, ao inferno. Não. Essa doutrina maldita, que não é bíblica, não é divina, não é de Deus, né, está totalmente errada. Deus não predestinou ninguém ao inferno. Também não quer dizer que ninguém vá para lá. Ele só não predeterminou a tua ida para lá. Mas você, com as suas próprias pernas, pode ir para lá, né? Então, aqui, predestinação e salvação, né? Tem a respeito da sublimidade do propósito da predestinação, diz que o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Nas 6 vezes, olha aqui quantas vezes tem a palavra predestinação no Novo Testamento. 6 vezes. No Novo Testamento, a palavra predestinação aparece 6 vezes, né? E está aqui algumas referências dela, você pode ver depois, aí na sua revista. Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Ou seja, as 6 vezes que a Bíblia fala sobre predestinação, nenhuma delas é relacionada à condenação. Deus não predestina ninguém ao inferno. Ou seja, quando a Bíblia vai tratar de predestinação, está se referindo à predestinação da salvação, dos céus, de receber a vida eterna. Mas não quer dizer também que estas pessoas, porque está dizendo que foi predeterminado, estão no céu, se elas não perseverarem até o fim. Porque nós somos, né, predeterminados ou eleitos, como já aprendemos, em Cristo. Se sairmos de Cristo, perdemos a condição de eleito e de predestinado. Então, se estivermos em Cristo, permanecemos na condição de eleito
e de predestinado. Essa é a eleição e predestinação divina e bíblica. Glórias a Deus. Aleluia. Portanto, para completar aqui, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou uns para o céu e outros para o inferno. Não. Isso não existe. Né? E a nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ou seja, se a nossa predestinação, ou seja, o nosso destino predeterminado, não estiver ligada, condicionada ao arrependimento e à fé, pode ter certeza que ao céu de Deus você não vai. Pode ser ao céu do leão, da boca da onça, mas o céu de Deus você não vai chegar. Então tem que ter arrependimento, tem que ter fé para receber justamente essa predestinação à vida eterna. E o 2, meus queridos irmãos, predestinação e o amor. Diz aqui, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a eles. Ou seja, aqui está dizendo, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Ou seja, quando é que Deus predestinou nos elegeu e nos predestinou à vida eterna, à salvação em Cristo Jesus? Ou seja, antes da fundação do mundo. A gente viu isso no primeiro ponto. Antes da fundação do mundo. Não é que quer dizer que Deus predestinou Adão a pecar. Simplesmente Deus só tinha visto que Adão ia pecar. E aí já proveu um plano de resgate, de salvação à humanidade. Ou seja, basta que eu e você nos aproximemos de Cristo. Que a Bíblia diz que Ele é o único caminho que pode levar, ou que nos leva a Deus, nos leva aos céus. Glórias a Deus. Então, a síntese do tópico 3. E tudo isso, vale salientar, é pela graça. Ou seja, o que é graça? Favor que não merecemos. Ou seja, se é um favor que não merecemos, tudo isso é por conta do amor de Deus. Olha aí de novo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ou seja, foi por conta deste amor de Deus que o evangelista não soube nem explicar. Que, aleluia, ele nos deu o seu Filho para resgate das nossas próprias vidas. Amém? Então, você, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada irmã, foi predestinado por Deus para a salvação, viu? Para a salvação. Você foi eleito e predestinado para os céus, não para o inferno, para os céus. Mas cuidado, né? Que a gente recebe aí uma advertência. Se nós nos separarmos de Deus, de Jesus, se nós nos afastarmos de Jesus, nós não vamos receber esse destino que Ele nos predestinou, viu? Agora, se nós estivermos ligados no amor dEle, ou seja, atraídos pelo seu amor, aí sim, nós vamos receber, glórias a Deus, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Síntese do tópico 3, a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Meus amados e queridos, eu agradeço
a Deus por mais esta oportunidade, que Deus abençoe, né, que o Senhor nos faça abundar em graça, em amor, em conhecimento, em poder do Espírito Santo, para que possamos chegar a esse destino que Ele tem preparado para cada um de nós. Quero abraçar aqui a Igreja de Milagres, né, Assembleia de Deus de Milagres, em nome de Jesus. Estamos com saudade, queremos que tudo isso passe, para que a gente possa nos reunir de novo. E também a classe, né, em especial dos nossos obreiros, dos varões, aí alguns irmãos, né, nosso querido irmão Jonas, que está aqui conosco, né, é aluno assíduo, né, nem na live ele sai, está aqui ele sai, na verdade, ele está aqui na live sempre com a gente, cooperando, estudando a palavra de Deus. Nosso irmão Tess, nosso irmão Edinho, nosso irmão Epitácio, Auricélio, né, se eu estou esquecendo de algum nome aí, me perdoe, viu? Nosso pastor Jonas, nosso irmão Calcaia. Eita, irmão Calcaia. Irmão Calcaia não posso faltar não, rapaz. É o aluno que mais é assíduo, né? Eu posso fazer muitas perguntas, né? É verdade. Irmão Jonas, Diácono Jonas, está com você. Pode encerrar aí e fazer o que Deus decidir. Irmão Jonathan, eu quero aqui agradecer aos nossos irmãos que estão conosco, tá? Estão aqui dando um privilégio, a nossa irmã Tamires. Glória a Deus. O presbítero Silva, que já está em casa, graças a Deus. Glória. Uma ótima cirurgia, está em casa. O Daniel Souza, Aparecido Coelho, Samuel Carlito. Deus abençoe, Samuel. Está conosco também o irmão Tiago Silva, tá? A irmã Sueli, Deus abençoe Sueli. A irmã Loura Sampaio. A irmã Alexandra. O irmão Hamilton Alves. Deus abençoe o irmão Hamilton. A nossa irmã Edivanda Salles também está conectada conosco. A mãe do nosso irmão Jonatas. Também a nossa irmã Ziltene Leite. Deus abençoe a irmã Ziltene, irmã Ivan. Tá? E a nossa irmã Fátima Pereira. Bem? Informando que sexta-feira estaremos de volta. Teremos uma live aí do nosso pastor, culto de ensinamento. A partir das 19 horas, tá? Fique ligadinho aí, compartilhe conosco, que Deus tem uma palavra para você. Bom, Jonathan, finalizando, orando a Deus e agradecendo por essa linda escola bíblica, amém? Deus abençoe, irmão Jonathan. Amém, meus queridos, vamos orar a Deus, intercedendo uns pelos outros, né? Oremos em nome de Jesus, entregando uns aos outros nas mãos de Deus. Senhor Deus e Pai, meu Deus, a Ti eu dou graças, ó Pai, por mais esta oportunidade, por este dia, por esta escola bíblica abençoada, que o Senhor, ó Deus, nos concede pelo estudo da Tua palavra, que o Senhor coloque, Senhor, Tua mensagem em nossos corações, para que venhamos, Senhor, ó meu Deus, guardar, praticar, aumentar a nossa fé em Ti, Senhor, ó Senhor, e assim, meu Deus, prosseguirmos, Senhor, confiantes para o alvo, que é Cristo Jesus, para o destino eterno, que é a Tua morada, que é o céu, Senhor, sem nos desviarmos, sem nos perdermos, Senhor, pelos caminhos. Em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor, ó Pai, aplaine os nossos caminhos, que o Senhor aprume os nossos pés, Senhor, no Teu Evangelho, que o Senhor fortaleça cada crente, que o Senhor anime cada coração, que o Senhor, ó Pai, venha fazer com que os que estão enfermos, Senhor, sejam curados, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, recebam a cura, Pai, aqueles que estão acamados, Senhor, recebam o seu refrigério, sim, meu Deus, o corpo, da alma, do espírito, seja onde for o problema, sai enfermidade, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, eu também, Senhor, quero te pedir pelo nosso presbítero Silva, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor o guardou. Senhor, obrigado por ele já estar em casa. Pai, que ele tenha uma recuperação, Senhor, rápida. Sim, Senhor, e que ele possa estar, ó Pai, ó Deus, novamente, Senhor, no meio, ó Pai, da tua igreja, louvando a Ti, bendizendo ao Teu nome, Senhor, e fazendo a Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, seja com o Teu povo, em todo o mundo, em especial em Milagres. Senhor, faz o Teu evangelho crescer e prosperar,
Faz tua igreja, Senhor, crescer abundantemente. Senhor, salva almas. Senhor, salva vidas. É em nome do teu Filho. Pois é por tudo isso, Pai, que eu te peço e eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Quantos querem ser abençoados? O amor de Deus, nosso Pai. A graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Quantos creem na vitória, digam amém. Deus abençoe. Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.